volta com o nosso Você Bonita. Te pergunto, você já tem opção de uma refeição bem saudável, baixíssimas calorias para sua sexta-feira? Ah, a gente tem dica bacana com ela. Nossa chefe querida, Cecília Padilha, mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Carol. Ai, mais uma que vez. linda que ela está. Daqui. Vamos rodar a nossa vinhetinha, que esse quadro é tudo de bom, do campo pra mesa. Vamos falar de cogumelos hoje? Cogumelos é uma matéria que eu gravei faz tempo, mas que mostra muito além do que aquela bandejinha que a gente encontra no supermercado. Eu particularmente passei a valorizar absurdamente o cogumelo depois dessa matéria, de conhecer todo o trabalho envolvido no cultivo do cogumelo. E, assim, dá trabalho, por isso que às vezes tem um valor um pouquinho mais alto. Exatamente, esse é o ponto. E o tempo que leva para o cogumelo virar o que a gente compra no supermercado é algo assim que eu pelo menos não imaginava, né? E todo o cuidado de temperatura, de cobrir do sol, enfim, tem um trabalho muito grande por trás, né? Então, quando a gente vai cozinhar, quando a gente vai utilizar na gastronomia, a gente conhecendo isso passa a valorizar muito mais. A gente muda o sabor, inclusive. Vamos então se acompanhar essa matéria linda para saber mais a respeito do nosso ingrediente do dia, que é o cogumelo. Olha lá. Queria saber se você sabe como que o cogumelo é produzido. Eu não fazia ideia nenhuma, na verdade fazia uma breve ideia, mas não sabia o tempo que leva para esse cultivo, muito menos o trabalho que dá. É impressionante. E vou mostrar um pouquinho disso hoje para vocês e, claro, cozinhar, né? Nada mais justo. Vem comigo. Gente, estou aqui com o Edson, que trabalha com cogumelos há apenas 34 anos. E ele faz desde a semente, ele tem um laboratório, a gente está aqui no laboratório dele, até o cultivo. E é um processo super longo e leva bastante tempo. Como é que começa o processo? De onde a gente... Bom, o processo começa de duas formas. Ou a partir de um cogumelo fresco, ou a partir de uma cultura comprada de um laboratório credenciado. Ela começa a partir do meio de cultura que a gente produz, toda a substância nutritiva que o cogumelo carece está aqui dentro e ele é gelificado. Então, com um pedaço do cogumelo, eu coloco aqui dentro e desse pedacinho sai uma colônia. Aquele vidrinho que estava lá, ele é misturado nesse pacotinho com mais material e depois de uns 18 dias vira isso aqui. Já vai anotando o tempo que leva. Então aquele micélio, né, que é a semente, vai com esse cereal, aí mistura aquele cereal com esse carbonato de cálcio e gesso, né? Até ele fica branco. Isso. Aí depois esses cereais vão para autoclave, que é quente pra caramba, que tá bem quente, e esteriliza para depois receber o micélio, que é a semente, e começar a desenvolver. Aí a gente fica aqui, revira esse material até ele ficar com umidade suficiente. Depois, olha que ele está com umidade suficiente, a gente adiciona o farelo de trigo, carbonato de cálcio e cal hidratada. E daí nós colocamos ele aqui, em massa. A gente enche aqui. Isso aqui é para pasteurizar. Então a gente pega aquele bagaço de cana, coloca aqui junto com as mistura as sementes, a semente que é o micélio, o micélio e colocamos, veste o saquinho e joga ele para dentro. Joga e embala. Depois da semeadura, aqui é mais 30 dias. Mais 30 dias. Então a gente está falando de 32 mais 30. 62. A gente está falando de 2 meses
pra gente ter o shimeji que a gente compra no supermercado. É isso que leva. Pro shimeji são 2 meses para ficar pronto. Agora, gente, pro shiitake, quanto tempo leva para ficar assim, do início do processo até a gente comer? São 4 meses para produzir as sementes e da inoculação até o aparecimento do primeiro cogumelo são mais 120 dias. São Foi uma mais gestação, 40, é literalmente um são filho, né? 160 dias no total. Gente, agora eu vou colher os cogumelos. A gente segura, Isso. pelo que o Edson me explicou, roda e pronto. Colhemos. Que legal isso! Gente, você viu como... Você mesmo tirou também com o manual, exatamente, quando é tudo tava manual, o cuidado é, assim, muito grande. Tô aqui de máscara já pra pronta. ficar Mas ficou muito linda, essa máscara também tá linda. Deixa eu te falar, vamos comentar um pouquinho da receita? Vamos. Porque ela é totalmente low carb, baixíssimas calorias, né? Sim, exatamente. Pra gente dar o toque italiano, com aquele sabor maravilhoso de uma cantina italiana, porém low carb. Então, é uma ideia muito boa. Vai ser com berinjela. Acho que esse pedaço já tava cortado. Eu cortei para jantar. E eu vou usar aqui a mandolina, tá? A mandolina é esse utensílio que tem de diversas formas e que ele serve para que as fatias fiquem uniformes. Caso você não tenha a mandolina em casa, pode cortar com uma faca, né? Que as fatias vão ficar finas, porém não vão ficar tão uniformes. E se você tiver aquele protetor também para colocar em cima também, é uma dica boa. Ah lá, e olha a facilidade. Isso aqui vai cortar. E é bem rápido, né? Então. Enquanto você vai fazendo as fatias, eu vou passar então os ingredientes. Tá. Vamos lá, nossa lasanha de berinjela hoje com cogumelos. A gente vai usar 2 berinjelas cortadas em fatias bem fininhas, grelhadas, então. A Si já antecipou e já nos contou como deixá-las bem fininhas. Vamos usar 2 xícaras de chá de molho de tomate, manjericão fresco a gosto, 100 gramas de queijo parmesão versão light, 200 gramas do shimeji, então o cogumelo de hoje é o shimeji, 1 colher de sopa de manteiga ghee, 4 colheres de sopa de molho de soja light, suco de meia laranja, 1 dentinho de alho picado, 4 colheres de sopa de azeite, sal e pimenta do reino a gosto e cominho também a gosto. Então, muitos temperinhos para dar aí, né, o pá da receita, e a receita estará completinha lá no nosso Instagram daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, Si, contigo. Comecei antes de você passar os ingredientes. Não tem problema, imagina. Vamos E aumentar. aí, eu vou pegar a berinjela que eu já cortei em fatias e numa frigideira com pouco azeite. É importante que seja pouco azeite porque eu não quero que a lasanha fique muito pesada, tá? Então isso é um segredo importante da receita. Eu vou colocar aqui as fatias para grelhar, tá? Coloco aqui e aí outro truque que a gente vai colocar, a gente vai botar um pouco de cominho para dar um sabor diferente na berinjela. E aí a gente deixa aqui grelhando. Tá. Enquanto tá grelhando, né, eu vou falar aqui do molho de tomate. Esse molho de tomate já tá pronto, eu já antecipei porque perderia muito tempo aqui para fazer. Mas cada um tem o seu próprio molho de tomate, tem a sua maneira de fazer. Esse aqui eu utilizei tomate pelado, cebola e tomate fresco batido no processador, no liquidificador ou processador. Coloquei também um pouco de manjericão. Você deixa ele apurando, assim? Sim, é só refogar a cebola, tá? Refoga a cebola, coloca o tomate pelado, coloca os tomates frescos, né? E aí a gente vai e bate no liquidificador depois, que vai ficar um molho... bem lisinho, ó. Exatamente, uniforme. Aqui, eu vou grelhar, né? Vai ficar aqui. Ah lá. A gente vai grelhar dos dois lados. Pra ela ficar molinha. Pra dar... Porque a berinjela, quando a gente grelha, quando a gente coloca no fogo, ela fica com um chão defumado também, dá uma
o sabor muda também, né? Então, não apenas para ela ficar molinha, porque a gente vai levar ao forno de qualquer forma. Tá. Porém, aqui quando a gente coloca, faz esse processo, muda o sabor. Entendi. Esse queimadinho na berinjela faz toda a diferença no prato. Verdade, verdade. E aí, eu já antecipei E já trouxe umas grelhadinhas. algumas grelhadinhas, tá? Tá. Então eu vou colocar aqui na travessa. Ah, isso é tão bom. Fica tão gostoso. E aí vou cobrir com o molho de tomate que eu tinha comentado. Tá. E aí, enquanto aquela também tá... Essa aqui eu já deixei aumentar, já aumentei um pouquinho, tá? E aí eu vou Pronto, fazer nessa daí o cogumelo, tá? Eu vou usar a manteiga ghee, que é aquela manteiga clarificada. Se a gente não encontrar, se a pessoa em casa não encontrar, é só tirar as impurezas da manteiga de cima, que ela fica uma manteiga clarificada. E o cogumelo combina com manteiga, né? Sim, exatamente. Então a gente usa só um pouquinho e vai fazer toda a diferença. Você só higienizou. O shimeji, como a gente viu na reportagem, ele não fica com a terra. É diferente do cogumelo Paris, que fica com a terra. Então esse aqui não tem contato, então você não precisa. O shimeji não é necessário. A gente corta, eu já cortei a parte de baixo, né? Eu já cortei aquela... A parte que eles estão unidos, né? Exatamente. Só que não é necessária aquela limpeza que o cogumelo Paris precisa justamente o que eu mostrei na matéria. Era uma fazenda de shimeji e eles ficam fechados, eles ficam, né, É verdade, agora Então, que eu liguei o Lé com Cré, então não shimeji. precisa. E aí a gente, claro, ele vai ser aquecido, ninguém vai consumir Exatamente. ele cru, né? Ele não vai, e como a gente já vai fazer esse processo aqui, né? Então a gente não tem essa necessidade. Legal. Então eu coloquei o shimeji, vou colocar aqui. Não tinha a menor ideia disso. Então, né? é bacana, por isso que é interessante ir lá conhecer a origem. Super legal. Aí aqui eu coloco molho shoyu. Eu vou colocar também um dente de alho, que vai dar... Quer dar aquela quebradinha. Exatamente, eu só vou amassar aqui Boa. para dar uma aromatizada. Ah, entendi, depois você retira. Tá. Boa dica, hein? Pra quem não gosta depois de deixar muito forte. Muito forte, o exatamente. aroma. E aí tem um segredinho também. Esse cogumelo que eu faço também para servir puro. Às vezes você quer fazer um cogumelo para servir em casa, dá para fazer ele puro, né? Tá. E aí eu vou colocar o quê? Suco de laranja. Isso aqui é um super... Ó, que delícia ali. A cara da sexta-feira, hein? E ó, de verdade, cogumelo não tem caloria, gente. É negativo quase. Não A é? gente gasta mais pra Delicioso. digerir do que a caloria que ele tem. Então, E a caloria aqui é só da manteiga e do azeite, praticamente. O cogumelo, ele é uma esponja, né? Então, nisso, quando a gente coloca o líquido, ele vai chupar esse líquido e vai saborizar com o que a gente está colocando. O molho shoyu, ele é muito salgado, né? Então, a gente não vai colocar mais sal. Eu vou colocar pimenta do reino. Ah, legal. Que delícia. E assim, esse lance da corzinha dele, do branco, do que é mais escuro, isso aí tanto faz, né? Se numa mesma produção, assim, no mesmo lugar, a gente pode ter... São espécies, né? São tipos diferentes. Mas o resultado não faz diferença. Tanto é que o shiitake ele é mais escuro, o Paris é mais claro. Olha lá. Então aí eu vou colocar aqui por cima. Que esse é o nosso recheio. E não precisa deixar muito, que assim, é pouco tempo, ele fica crocante. Ele já murchou, tá? A gente já teve esse processo, você vê que ele diminui de tamanho, por isso quando a gente vê a bandejinha no supermercado, a gente acha que é muito e não vai ser porque ele vai murchar. Então a gente só tira, e a gente vai ter que tirar o cabinho também, né? Então não vai ser muito. Não pode congelar cogumelo, né? Olha, eu nunca congelei, eu acredito que... Eu também não, por isso que eu te digo. Não, cogumelo, porque muito difícil ele é por causa da água fresco. mesmo. Exatamente.
não vai ser a mesma coisa. Eu acho que vai perder pronta... a textura dele, né? é. Exatamente. Mas a lasanha, teoricamente, pronta, tudo bem. Exato. A lasanha já pronta, aí você já não. tratou, já hidratou, aí não tem mais essa necessidade, né? Aqui eu vou colocar por cima um pouco do queijo ralado light. Bom, hein, Taninho? Tá E bom. aí, colocamos aqui umas folhinhas de manjericão para dar um frescor, para dar um toque fresco no prato. Nosso aroma tá divino. Aqui, olha, a berinjela já grelhou, aquela que eu tinha colocado, né? Já posso colocar aqui como uma outra camada. E aí eu vou fazendo camadas De cogumelo. iguais, vou repetir o mesmo processo. Vou colocar mais molho de tomate. Olha, crocantinha a berinjela, é fininha, ela fica bem... Exatamente, e a mandolina é boa por isso, pra gente justamente ter as fatias uniformes como uma massa de lasanha normal, uma tradicional, né? Uma massa que a gente está acostumado. Aí vou colocar aí o cogumelo, exatamente. Aí coloco mais cogumelo. Aí repetimos todo aquele processo. Colocamos o queijinho. O queijo. E vai render quanto a gente quiser, né? Porque depende do tamanho da berinjela. Exatamente. Eu fiz aqui com uma berinjela só, inclusive, que é uma porção menor, né? Até por conta do tempo. Mas em casa a gente faz de acordo com, né, o número de pessoas, com a fome. E aí a gente vai finalizar com a última camada. Mas é claro, se quiser fazer mais alto também, não tem problema, pode ficar à vontade. Você sempre finaliza com o cogumelo? Eu finalizo com o cogumelo para chamar atenção, para a pessoa que está olhando ver que é uma lasanha de cogumelo, que tem um cogumelo, que tem um ingrediente que é tão especial. Depois que a gente viu todo o trabalho que dá, depois que a gente viu... Muito interessante. A gente, muito interessante. Né, a gente valoriza, né, o ingrediente. E que bom que aqui a gente tem, né? A gente tem... Pois é, que a gente bastante, tem graças de qualidade, a Deus. isso é muito bom. E outra ideia bacana também é porque eu cortei a berinjela no sentido longitudinal. Outra ideia é cortar ela... cortar a berinjela no sentido contrário, porque eu consigo fazer porções individuais. Vira uma entradinha. Exatamente, o que eu mostrei ali. Tá legal. E aí a gente pode servir uma entradinha, né, deliciosa. Nossa, bom mesmo, hein? Super low carb. E vamos ser felizes. Exatamente. Que hoje é sexta-feira. Sim, você vai levar pro forno? E vegetariana. Exatamente. Vou levar, vou colocar o queijo, que aí a gente vai levar 40 minutos de forno e depois gratinar uns minutinos. Tá. Sim, tô louca pra experimentar essa delícia. Olha, crocantinha, com e molhinho. O cheiro? Bom demais. Bom apetite. Bom apetite. Vamos comer juntos. Já vou pegar aqui meu talherzinho. Ali já deixa tudo direitinho, obrigada. Eu adorei essa nova versão do programa, que agora eu provo também, né? Isso, mas não é? Já estávamos aí, acho que atrasados nisso, né? Vocês, poxa vida, que fazem essas delícias aí, precisam experimentar. O interessante é que a berinjela, ela fica super macia e parece que é uma massa tradicional, como se fosse uma massa... Super, né? Sim, mas seu molho é bom, hein? Que molho gostoso, o molho faz a diferença, né? Super fácil, é só cebola, tomate pelado, manjericão e tomate fresco, só isso. Você não coloca nem o alho? Não, alho não, só cebola. Só cebola. E pimenta e sal, né, pra temperar. Bate tudo. Só Bate isso. Tudo. Refoga a cebola. Olha, tá maravilhoso. E vem o cogumelo de surpresa, né? Vem o gratinado de cima do queijo também, quando a gente deixa pra gratinar no final, faz bastante diferença, que a gente fica com aquele crocantinho da lasanha, né? Então, parece de fato uma lasanha, né? Com a massa de farinha e tal, e Vou te falar, não sinto a menor falta da farinha, tá? Menor. A berinjela faz esse papel demais. E a gente recebeu uma informação, olha que legal, da Júlia, nossa telespectadora, um beijo pra Ju.
ela comentou que se a gente congelar a vácuo o cogumelo, aí não perde sabor, não perde textura, não perde nada. Então fica a dica pro pessoal de casa. Exatamente. Se a gente tem bastante, se a gente compra em excesso, não vai utilizar, isso aí é uma dica bem bacana. Bem bacana, mas assim, aí tem que tirar, acredito, né, da cestinha que ele vem. As pessoas já têm aí esses embaladores a vácuo, né? Tem muita gente que tem. Isso é muito bacana. Então, ficou uma dica legal. Obrigada, muito viu, bacana. Ju? Vai ajudar muita gente, porque hoje a gente não pode desperdiçar absolutamente nada. Tem que pensar em tudo, tem que, né? Ah, isso aqui sobrou, a gente vai fazer uma nova receita. Exatamente. E você reparou o contraste das texturas? Que o cogumelo faz a diferença? Que a gente morde e aí a gente sente essa diferença. Porque a berinjela fica mais molinha. Exatamente. E o cogumelo vai dar ali a crocância. Super dica pro final de semana. Arrasou. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, tá muito bom, olha lá. Obrigada, Rê, um beijo pra você. Posso usar shiitake, então, também no lugar do shimeji? Pode muito, porque o shiitake é maravilhoso. Eu usei o shimeji especificamente porque na matéria eu gravei na fazenda de shimeji. Tá. Porém, shiitake é maravilhoso. Inclusive, shiitake leva 9 meses para ficar pronto, né? É uma gestação para o shiitake ser o shiitake que a gente compra no supermercado. Vai passar a valorizar absurdamente o shiitake. E aí faz o mesmo jeito que você ensinou. Mesmo processo, porém, o shiitake você precisa cortar em fatias, né? A gente vai cortar porque é maior o cogumelo, é diferente apenas o tamanho, né? E como a gente vai fazer, mas fica maravilhoso. E grelha do mesmo jeito. Eu amo o shiitake, vai ficar assim, muito bom. A laranjinha deu toque. Li, depois você corta mais um pedacinho, deixa lá no esconderijo secreto que eu vou almoçar essa lasanha. Obrigada, viu? Que delícia. Sempre Obrigada, um prazer Carol. ter a nossa Masterchef junto com a gente, Cecília Padilha. Vai lá no Insta pra segui-la, que é o @YesWeCook. Tudo junto lá no Instagram, @YesWeCook. Você já encontra as informações e o canal do YouTube, que é o máximo. Vídeos como esse que você viu aqui no Você Bonita. Experimente por Cecília Padilha. Experimente por Cecília Padilha. Imagino que você não vê a hora de voltar às suas viagens. Mês que vem. Jura? Mês que vem, já tenho viagem marcada. Os hotéis voltam a reabrir em julho. Que legal! E já tô atrás de algumas fazendas, algumas bem bacanas para trazer mais claro que as matérias gravações bacanas para cá. serão diferentes, com o uso das máscaras, Proteção, com o distanciamento, exatamente. proteção, mas que voltaram a acontecer, tá vendo, gente? A vida vai acontecendo. Obrigada, amei. Obrigada, um beijo Carol. e volta que eu quero ver como é que vai ser essas novas experiências, então, deste momento. Obrigada, viu?